Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, sou Head de Produtos da Eterna Capital. Hoje estou aqui com Matheus e Glenda. A gente vai falar um tema bastante importante, que é com relação à renda fixa, principalmente sobre o futuro da renda fixa, com todas essas questões de MP, vai MP, volta MP, todas essas definições. Então hoje a gente vai debater aqui no podcast. Então primeiramente, Matheus, quer se apresentar? Boa. Acho que a gente já está bastante vezes aqui falando, né? Mas sou o Matheus Veronese, sou assessor private da Eterna Capital. E hoje acho que a gente vai ter um tema bastante interessante que está em alta no momento, né? E vai ser bem bacana. Glenda, por favor, se apresenta, conta um pouquinho a casa que você vem representar aqui hoje para os nossos clientes, os nossos ouvintes aí conhecer bem. Bom, primeiro, obrigada, gente, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou a Glenda, faço comercial na Sparta, o nome mais bonito é relacionamento com investidores. E a Sparta é uma gestora de crédito privado high grade. A gente tem muito tempo de mercado, são 32 anos já, sendo 15 trabalhando com crédito. A gente tem 17 bis sob gestão e 40 pessoas no nosso time. Então vamos falar um pouquinho sobre, principalmente, o negócio que todo mundo gosta, né? Que é ativo isento de imposto de renda. Será que vai continuar isento ou não? Então a gente vai trazer possibilidades para o pessoal. Hoje é tranquilo, é o tema de fato, como a Glenda comentou, que todo mundo quer saber, o tema que a gente é mais demandado. Sim. Com relação à parte de renda fixa, mas a gente vai mostrar que não é tão simples assim, não é só chegar lá e alocar. É um dos motivos da gente gostar tanto da Sparta e preferir delegar para eles muito dessa gestão aí de renda fixa. Maravilhoso, tanto que todo mundo acha muito... Eu tô te cortando, né? Não, que fala assim, não, comprar ação é fácil, não sei o quê, é difícil, tem que fazer avaliação da empresa. Aí você fala, e renda fixa é tranquilo? Meu, nada. Vai trazer o valor presente, o papel. Ninguém sabe calcular esse negócio. Então, assim, renda fixa é difícil, muita gente não entende efeito de marcação e tem muitas possibilidades de ganhos, né? Não, perfeito. No nosso treinamento de renda fixa, quando a gente vai dar o treinamento para os nossos assessores que estão iniciando, é exatamente isso que eles percebem ali logo nos primeiros minutos, nas primeiras horas do treinamento. Renda fixa é um mar muito diferente do que o pessoal imagina. A gente vai comentar um pouco sobre isso ao longo do podcast. Até trazendo um pouco da faculdade, né? Lembrando, ali, cálculo de duration. Vai fazer, é brincadeira, então. Zero trivial. Então, assim, o pessoal acha que é fácil mesmo, mas tem bastante coisa embutida que é importante conhecer. Acho que nada melhor que a Sparta trouxe aí a grandeza da gestora. Acho que vai ser bacana. Mas aí, pra gente começar, Glenda, vamos colocar todo mundo no mesmo local, né? Tá todo mundo alinhado. O que é crédito privado? Pra gente começar. Bom, é mais fácil explicar crédito a partir dando um passo atrás, explicando que é título público. Perfeito. O governo, para se financiar, vai lá e emite os papéis. Então, todo mundo conhece LFT, por exemplo. Basicão, beleza, título direto, dá para comprar. As empresas também precisam se financiar. E elas emitem dívidas. É algo que a gente faz no dia a dia da Sparta. A gente compra dívidas dessas grandes empresas. Tem algumas distinções, a gente trabalha com crédito high grade, são empresas maiores, com grau de investimento, que são mais sólidas no mercado. Então, na Sparta, vocês já podem entender que a gente é bem conservador. Então, tem o high grade e tem o high yield, a gente fica limitado ao high grade para trabalhar. E aí, como que forma o preço? A gente tem o título público, né? Que é a taxa menor ali que vai balizar os outros preços. No crédito privado, a gente chama de spread de crédito essa diferença entre o que é o do título público para o que a empresa, né, tem de prêmio, porque tem um risquinho a mais ali, né? Tipo, uma empresa é muito mais fácil quebrar do que um governo. Então, a gente no crédito high grade, esse spread não é tão grande assim, porque são empresas mais conservadoras, mas é onde que a gente consegue trabalhar. Então, acho que o mais importante é que vocês entendam que a gente compra debentures, que é um nome horroroso, mas são dívidas de grandes empresas, e que a gente tem esse spread de crédito, que é o prêmio em relação a um título público de referência. Perfeito. Perfeito. E aqui só para a gente vai fazendo um comentário, por mais que a Glenda tenha explicado, a gente reforça alguma das palavras que foram ditas. Então, o debênture, como a Glenda comentou ali, são emissões de dívida de empresas que precisam ser financiadas. E teve a questão do high grade. High grade, então, são ali o menor risco possível dentro do crédito privado, enquanto no high yield, ali são os ativos um pouco mais arriscados. Ao longo do bate-papo, a gente vai tentando trazer essas nomenclaturas aqui
para ficar mais fácil tanto para o cara que é mais experiente, mas também para o cara que está iniciando e ouvindo agora. Boa. Então, dito isso, Glenda, na sua visão, qual o motivo da renda fixa estar assim no gosto popular? A gente vê ali a multimercado, ações perdendo captação e os fundos de renda fixa bombando. Na sua opinião, na sua visão, quais fatores reforçam esses motivos, essa tese? Bom, historicamente, a gente mora num país muito bom para trabalhar com renda fixa, né? Porque a gente sempre teve taxas de juros super altas. E ano passado, contrariando a expectativa de todo mundo, a gente teve uma alta significativa. Então, naturalmente, o investidor ele olha e fala assim, putz, para que eu vou correr risco, me tornar acionista de uma empresa, sendo se eu for o credor, comprar a dívida, eu vou ter um retorno muito mais consistente, muito mais tranquilo ao longo do tempo. Inclusive, no Brasil, é um dos poucos países em que o credor é mais bem remunerado do que o acionista, que é o contrário, né, do que acontece no restante do mundo. Então, hoje a gente está com uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, então é muito atrativo para renda fixa, né? Então, eu acho que também vale voltar para o ano passado, assim, a gente não tem economista-chefe na Sparta, tá? São só engenheiros, todo mundo é do ITA ou da USP. A gente não tem, porque é muito difícil prever o que vai acontecer, né? Mas assim, todo mundo olha ali curva de juros, né? Putz, o que o mercado, quem tá tomando risco, tá precificando o que vai acontecer. E foi o contrário do que estava todo mundo prevendo. Então, nesse patamar de 15%, é realmente muito difícil você falar assim, ah, não, vou só investir em renda variável. A gente sempre recomenda ter um portfólio super equilibrado e diversificado, mas realmente o atrativo hoje está muito alto. A gente teve algumas mudanças também ano passado que incentivaram essa corrida. Então mudou a regra que limitou emissões de CRIs e CRAs, fundos exclusivos que também perderam benefício fiscal, e aí a gente viu esses fundos sendo desmontados e muitos fundos de debênture incentivada sendo montadas, porque aí tem isenção total de imposto. Então, foi um boom de explosão de todo mundo. Quero estar no que é isento, do que tem ainda uma brecha para a gente alocar. Então, desde o ano passado, a gente viu essa corrida, boa parte explicada pela Selic, subindo bastante, mas por algumas medidas também do governo que ajudaram bastante na captação. Perfeito. Antes do Matheus fazer a próxima pergunta, vou fazer uma brincadeira que o Matheus comentou com relação à época da faculdade, cálculo de duration. A Sparta só contrata engenheiro do ITA para fazer conta de duration. Ou seja, tranquilo, então, né? Fazer a conta. Imagine como é fácil. Ou faz avião ou faz cálculo de duration. É tranquilinho. Essa é o nível de conhecimento que o pessoal da Sparta tem. Não, realmente. E até complementando, né? Acho que um ponto também que é um pouco enraizado no público investidor no Brasil é também a volatilidade, né? Então, você falou do risco, né? De uma renda variável. Quando a gente tem um baita retorno, uma renda fixa que ele geralmente olha muito para a volatilidade, talvez nos fundos ali fechados você não tem tanto essa volatilidade, se sente mais confortável até em investir, né? Acho que também com certeza, porque ninguém gosta de ver seu patrimônio, eu tô rico, tô pobre, né? De um dia pro outro. Todo mundo é ousado quando o negócio tá subindo, né? Ah, tá valorizando. Aí é arrojado, aí né? beleza. Mas espera o primeiro drawdown, aí a pessoa fica um pouquinho mais ressentida. Então, com certeza, a parte que a renda fixa tem essa previsibilidade muito alta, ajuda pra caramba. Eu acho que para complementar o que a Glenda falou, a gente concorda super aqui quando a gente fala com os nossos clientes na Eterna. O juros alto, de fato, é um atrativo gigantesco. Então, o cliente na ponta final ali, ele consegue ganhar 15% ao ano sem grandes dor de cabeça. Então, ainda quando tem acesso a algum fundo da Sparta, outra casa que a gente acaba trabalhando, isso daí tem aquele spread de crédito que a Glenda comentou a mais. Então, os 15 mais alguma coisinha. E tem um outro fator que é a isenção, que aí vira uma mágica absurda. Isso daí trazendo a juros compostos, então no longo prazo dá uma diferença bem interessante. Posso te cortar aqui? Claro. Vou mandar depois para você. A gente tem uma tabelinha que a partir do nível de Selic, qual que é o efeito de isenção de imposto de renda para a pessoa física, né? Com 15% de CDI, representa 2,6% ao ano de ganho. Então, dá muita rentabilidade a mais para o investidor. Então, tem que levar isso em consideração. Isenção de imposto para a pessoa física vale muito a pena. É uma informação aí já bem relevante. Olha. E falou de imposto, falar de não pagar imposto. É bom demais. Não querendo, né? Não tem... Mas legal. Assim, cliente gostou, quer investir em renda fixa e quer ter assessoria, né? Quer ter a gestão de vocês. Quais são os produtos? Como que eles conseguem acessar a gestão da Sparta?
Bom, eu vou falar dos meus preferidos. A gente tem toda uma linha de produtos de debêntures incentivadas. Lá em 2017, a gente criou o primeiro fundo redeado do país. O que é? Debêntures incentivadas são as dívidas de infraestrutura, tá? Então, a gente está falando de energia, transmissão, saneamento, que a gente gosta muito. São setores com uma previsibilidade muito boa, uma relação risco-retorno super adequada, a gente gosta. Geralmente, essas dívidas são emitidas IPCA mais uma taxa. Você acabou de falar, né, Matheus, que assim, o cliente não gosta muito de ver aquela oscilação no dia a dia. Se você compra um papel IPCA mais uma taxa com vencimento muito longo, esse papel oscila muito ao longo do tempo, porque tem um efeito de marcação a mercado. A gente fez o primeiro fundo que faz o quê? Você tira o risco de mercado da conta. Então, a gente compra o papel IPCA+, e troca essa dívida para acompanhar o CDI. CDI, linha reta, todo mundo fica feliz. A gente começou lá atrás, a gente reabriu esses fundos para captação agora no mês de junho. A gente entende que com a MP em andamento faz sentido todo mundo estar posicionado. A gente tem chamado até de um passaporte para isenção, tá alocado. Então, a gente tem duas versões desse fundo. A versão totalmente CDI, então, que chama, né, de redeada. São 180 emissores diferentes, são mais de 300 debêntures no nosso portfólio. E a gente também tem a versão inflação. Mas a inflação, também seguindo esse mesmo racional de que muita volatilidade é ruim na cota ali diária, a gente usa o IMAB5, a gente faz um hedge parcial da carteira. O que é? O IMAB5 é uma cesta de títulos públicos com vencimento de até 5 anos. Então, ele tem uma duration mais curtinha, ele oscila menos ao longo do tempo, volatilidade em torno de uns 2,5% ao ano, 3% ao ano. Então, a gente consegue, com instrumento de derivativo, reduzir a volatilidade desse fundo, fazendo o hedge parcial pro IMAB5. Então, o fundo não oscila com o vencimento da carteira, que seria, sei lá, 6 anos. Ele oscila em cima de 2 anos, que é a duration do IMAB5. Então, dá muito mais tranquilidade pro investidor. Historicamente, o IMAB5 ganha do CDI, do Ibovespa, dos fundos multimercados, ele dá, na média, IPCA mais 5% ao ano. Hoje está negociando IPCA mais 8,2%. Desde quando o IMAB5 começou a ser calculado, nunca tinha batido esse número, esse patamar super alto. Então, também uma baita janela de entrada. Então, quem é mais conservador, eu iria ali no Sparta Debêntures Incentivadas Inflação, tá entrando na máxima do indexador. Parece uma janela interessante, parece que a simetria está a favor. Quem tem um pouquinho mais de apetite a correr um pouquinho mais de risco, no sentido de encarar essa oscilação ao longo do tempo, a gente tem as mesmas versões desses fundos na bolsa. Então, do Sparta Debêntures Incentivadas Inflação, a versão dele listada em bolsa chama Juro 11. O que muda? O Juro 11, a gente não tem que pagar resgate. Ele tem uma cota patrimonial, que é onde a gente opera, e tem a cota de mercado. A gente fica negociando na bolsa, trocando de mão. Então, aqui, a gestão sabe qual que é o valor que tem para trabalhar. Então, não tem assim, hoje vai ter resgate, vai ter aplicação, o que vai acontecer? Então, a gente consegue ser mais eficiente nessa alocação. A gente pode concentrar um pouquinho mais os nomes, girar um pouquinho mais a carteira e, consequentemente, gerar um resultado um pouco melhor. Ter menos caixa, talvez, também? Tem menos caixa também. Então, assim, o Juro 11, em termos de eficiência de resultado, ele vai dar um resultado melhor para o cotista. Então, tem o Juro 11 e tem a versão dele CDI, que é o CDI 11, né? Nome super intuitivo com 2 Is. Então, também fica uma possibilidade para vocês. Esses fundos são muito bacanas, eles são FIINFRAs, todo mundo acha que é fundo imobiliário, mas é FIINFRA. Porque qual que é a grande vantagem? Não paga imposto de renda nunca, no dividendo nem no ganho de capital. Então, valorizou a cota, subiu, não sei o que, tive ganho, vendeu, não precisa fazer DARF, não precisa pagar imposto. Fantástico. Isso é fantástico, até operacionalmente falando, né? Até pra vida de vocês. Nossa, demais, facilita muito. Tanto na assessoria quanto na pessoa física também, porque a gente tem também na pessoa física um adianto, você não precisar se preocupar com o recolhimento de DARF, fazer a declaração tranquila, beleza. Muito mais fácil. E é legal esse ponto também da inflação, né, do IMAB ali, porque quando a gente tem um CDI muito alto, o pessoal, não, CDI, vamos focar no CDI. Só que tem que olhar pra frente. Exatamente. Quando a gente, e até olhando pra trás também, quando a gente vê o histórico, pô, no Brasil, inflação é inevitável, né? Tem que ter inflação no portfólio, né? Porque aqui o bicho pega demais. Então, assim, tem que ter a parcela. Eu sei que dezembro foi um mês muito traumatizante para os investidores, porque todo mundo que tinha parcela da inflação acabou sofrendo o efeito de marcação e todo mundo ficou, que saco, queria estar só no CDI. Só que a gente tem que olhar para frente, a gente está na taxa no mais alto histórico, assim, para frente, provavelmente a gente vai surfar essa rentabilidade. E posso fazer mais uma propaganda aqui da Sparta, que é sensacional? O site da Sparta
quando a gente fala dos listados, se você acessar lá o juro11.com.br, me corrija se eu estiver errado, tá, Glenda? E o cdi11.com.br, os dois fundos que são de infraestrutura, você consegue ver qual que está o comparativo dele com o valor patrimonial, ou seja, quem entrar naquela cota, qual que é a projeção de resultado do carrego desses fundos. Para a gente ter uma noção, a Glenda comentou que hoje o Sparta está mais ou menos CDI, IPCA mais... IPCA mais 8,5. IPCA mais... Isso, o Juro 11, ele está negociando acho que a 4, 5. Eu fiz esse levantamento ontem, estava rodando ali IPCA mais 9 e alguma coisinha. Então, comprar o Juro 11, você ainda tem esse desconto. E tem um extra ainda. Ah lá. Se vocês olharem historicamente, o Juro 11 ele gera muito mais resultado com a gestão ativa da nossa carteira do que do carrego. Por quê? A gente está olhando os preços relativos dos papéis. É porque todo mundo olha para a ação e fala assim, é muito fácil, você tem o preço ali em tela e você vê, subiu hoje, caiu hoje. As debêntures acontece a mesma coisa. Tem preço todo dia sendo negociado, só que não tá na tela para a gente conseguir ver. E a gente consegue operar isso e extrair bastante valor. Então, historicamente, o Juro 11 entregou mais resultado com a gestão ativa do que com o carrego. Ou seja, IPCA mais 9, com potencial de gerar um resultado até superior a esse. Eu entrei no começo do ano em IPCA mais 11. Cara, fantástico. A gente chegou a pegar para alguns clientes, a gente fez esse movimento lá atrás e, assim, é muito bom. Então, olha que produto fantástico. Você tem a proteção da inflação no Brasil, que historicamente é muito alta. Sempre surpreende. Você está num dos maiores, se não o maior patamar desde do Plano Real para estar posicionado. Então, o carrego aí vai ser positivo e a gestão ativa é muito assertiva e muito boa, com toda essa equipe que a Glenda comentou, lá, uma série de pessoas do ITA, os engenheiros... muito inteligente para fazer essas contas e isento de imposto de renda. Então, é um produto fantástico. E você nem vender muito mais. Então... Só até você colocou dos sites, né? Mas além dos sites, tem a Glenda aqui também que ajuda a gente. É verdade. Pô, coloca pra gente ali, tá num bom momento, ela sempre é bem aberta, então acho que é legal. Só até antes de você fazer a próxima, então a gente tem via fundos 555, né, que a gente chama, tem os fundos listados, tem Previdência também da Sparta. Tem Previdência também, bem lembrado. A gente tem as duas versões também. A Previdência toda CDI e a Previdência Inflação, que acompanha o IMAB5 como benchmark. Aqui a gente não trabalha com debêntures incentivadas, porque elas são isentas, e na Previdência a gente tem PGBL, VGBL, aí você perderia a isenção de imposto. Então a gente compra debêntures corporativas mesmo. Tá. Dado o momento do IMAB5 nesse patamar muito alto, né? Eu puxaria aí para entrar no Sparta Previdência Inflação, para aproveitar esse momento do indexador mesmo. Perfeito. E aqui tem um ponto que a gente fez alguns podcasts pro pessoal que tá ouvindo a gente voltar lá e ouvir o podcast, não agora, né? Esperar a gente encerrar. Mas assiste esse primeiro. Depois ouve de Previdência, que também tem uma série de benefícios de estar posicionado lá em Previdência. Faz muito sentido. A Glenda comentou do fim dos fundos exclusivos. A Previdência é um excelente veículo para ter essa característica, ainda com algumas vantagens a mais. Para sucessão, é muito fantástico, exato. Todos esses detalhes a gente colocou no outro podcast. Assim, de Previdência, acho que a gente bate o tempo inteiro na tecla, porque realmente tem vários benefícios. As pessoas esquecem, né? E tem um preconceito também, eu acho, né? É porque historicamente no Brasil nunca tivemos muitas previdências que brilhassem os olhos, né? Mas assim, é um baita benefício que o pessoal tem que aproveitar, então a gente fica insistindo, batendo na tecla, porque eu acho que é importante. E aí agora, Glenda, eu vou pedir só licença para fazer uma pergunta pro Matheus também. Pro Matheus fazer pergunta também, né? Então, fica à vontade. Pro Matheus contar como a gente acaba posicionando as estratégias da Sparta para os nossos clientes, né? Não, legal. Acho que a gente já estava comentando um pouquinho, a gente gosta de trabalhar todas as classes, então através da Previdência, através dos fundos listados e dos fundos normais. No escritório a gente também compra ali diretamente algumas rendas fixas, né, alguns créditos privados, às vezes para gerar fluxo, assim como o fundo listado, mas eu acho que faz total sentido a gente ter, como a gente já vinha falando aqui, uma gestão ativa de uma gestora que, 32 anos de mercado, você comentou, uma equipe muito bem informada, né? Então, essa gestão ativa, e até você comentou, tem 180 emissores dentro de um fundo. É muita coisa. Impossível da gente analisar. Você tem que ter uma equipe, tem que ter uma gestão por trás, que isso dilui risco, né? Então... Tanto que a gente tem de gestora de crédito uma das maiores equipes hoje em dia de analistas. São 13 analistas e mais 2 gestores em cima
mas o diretor de investimentos e o CEO. Então, assim, tem que ter braço para acompanhar todas essas empresas, né? Sim. Porque, assim, não é comprar e esquecer. Exato. A empresa vai reportar dados trimestrais. Melhorou, piorou, dados setoriais. A gente está avaliando tudo o que está acontecendo para ver se é hora de aumentar a posição, reduzir, a taxa está no lugar certo, não tá, tem que, né? Perfeito. Então a gente faz muito meio de que olho. É meio que um movimento como se fosse de ações mesmo, né? O pessoal Exatamente. pensa em renda fixa, não, é colocar e sentar, não. nada. Tem que ter essa análise. Às vezes o risco aumentou demais para aquela taxa, eu tenho que sair, ou então tem uma tamanho de oportunidade. posição. Perfeito. E aí a gente prefere, né? Assim, tem as nossas posições, mas a gente gosta de ter um percentual delegando para uma gestora que faz isso com excelência, né? Exato, e aí eu fiz a pergunta e também respondendo parte da pergunta que eu fiz para complementar o Matheus, a gente tem hoje um percentual bem relevante da nossa carteira em recomendação em inflação. Então, um percentual considerável, entra, seja desde o conservador até o agressivo, ele precisa, né? A gente está dando essa sugestão de estar com um percentual interessante em inflação, e o veículo da Sparta, ele funciona muito bem para isso. Para o cara ali mais moderado para agressivo, os listados fazem sentido, então o juro 11 faz muito sentido, e para o cliente mais conservador, o fundo no veículo 555, né, o Sparta Debentures inflação. É muito grande o nome. então, Infra, tem o Infra depois, né? Também faz muito sentido, e os nossos clientes já têm há bastante tempo, né? Então o cliente aí que está ouvindo, com certeza, ele tem ali em carteira, e quem está com a gente há bastante tempo conseguiu pegar aí um ganho bem interessante, né? A gente vai entrar em alguns movimentos que nós fizemos ao longo do tempo para os nossos clientes junto com a Glenda, mas esses clientes mais antigos ganharam um bom dinheiro com as estratégias da Sparta. Parceria longa. Exato. É uma boa. Mas beleza, estamos falando de coisa boa, lucro, né, taxa, coisa só interessante. Mas acho que é legal pontuar os riscos, né? Então, como vocês analisam os riscos de crédito que tem em cada empresa, que acho que isso, de novo, joga para vocês uma responsabilidade que vocês podem entregar, né? E como vocês selecionam os créditos que vão ser colocados ali? Qual que é o processo, né, para vocês colocarem um crédito na carteira? O processo é muito diligente. Se fosse mostrar telas que a gente tem na Sparta, porque são todos sistemas proprietários, né, que a gente faz e tal, vocês iam dormir e falar assim, já chega, agora, vamos embora. Mas, enfim, é um processo muito diligente, porque a gente... diferente de um fundo, por exemplo, de ações, é muito mais legal conversar com essa galera. São muito mais otimistas, porque a empresa pode multiplicar por 10 o faturamento, aí a ação não tem limite de subir, etc. No crédito, não. Você comprou aquela taxa, se a empresa der tudo certo, ela vai pagar aquela taxa. Se ela for melhor, ela vai pagar a mesma taxa. Então, assim, a simetria não tá do nosso lado. Então, por isso que a gente tem que ser muito diligente no nosso processo. A gente tem um EBIT da Sparta que ele vai ser muito mais rigoroso, porque não é pegar aquele dado ali da empresa e falar, não, confio. Okay. Você tem que destrinchar para saber qual que é a geração de caixa e como que ela vai pagar essa dívida com a gente. Então... Ainda mais num juros desse nível, nesse né? patamar altíssimo. Por isso que eu tô puxando para ser bem incentivados, que é dívida IPCA+. Porque aí, a empresa é passadora de inflação, é melhor, é mais fácil, né? Para operar e tem um risco-retorno até melhor. Então, pro momento, a gente tá bem puxando para ser bem incentivados, porque na debênture corporativa CDI+, o risco realmente tá bem acentuado. Sim. Então, a gente tem todo esse processo de como a gente tem 13 analistas, a gente não sobrecarrega os analistas com setores diferentes para acompanhar. E eles, junto com o Arthur, que é o nosso gestor de crédito, vão fazer essa diligência, acompanhar a planilha de dados, setorial, para levar para o comitê de crédito e com um rating próprio. Então, o analista vai sugerir a nota. A partir da nota que a gente vai dar para a empresa, costuma ser uma nota mais severa que nota de mercado, vai determinar o percentual que a gente pode ter em cada fundo. Maior posição no Sparta Debêntures Incentivados de Inflação representa 2,2% do portfólio, ou seja, posição muito pequenininha, muito ajustada. Porque hoje também tem o risco de marcação no mercado. Perfeito. Que é o seguinte, a empresa está ali, reportou um dado ruim, o mercado... eu tô com medo, tô com receio. No outro dia, tava negociando IPCA mais 7, tá IPCA mais 10. Cobra um prêmio maior, né, por aquela e aí, dívida. só que a gente tem cota diária.
se a gente sofre esse tipo de abertura de spread, que a gente chama, reflete negativamente na nossa Sim. cota. Então, por isso que é bom a gente ter posições pequenininhas, Entra na volatilidade de dosadas. novo. Porque aí a galera fala, pô, meu irmão, não dá pra ter Tô num fundo de volatilidade renda, nessa fundo cota. de renda fixa aqui balançando, o que é isso? Não pode. Isso é o clássico, né? A gente ouve muito. Mas tem, balança pra caramba. E então, ele que vai fazer essa diligência ali com os analistas. E a gente tem um outro gestor, que é o Felipe, que ele toca negociação no mercado secundário. A gente costuma ser muito atuante no secundário, porque a gente não tem originação de crédito. Ou seja, as debêntures chegam pra gente já prontas, os grandes bancos que vão apresentar. A gente não chega na empresa e monta essa estrutura junto. Tudo na vida tem prós e contras. A gente acha que o lado positivo de não originar é que a gente fica do lado do cotista, não do lado da empresa. Ah, então saiu um dado setorial ruim amanhã. A gente quer zerar o setor da nossa carteira. Sem Tranquilo, problema. a gente não tem nenhuma restrição, porque a gente não tá do lado da empresa, do lado do cotista, para gerar mais resultado para ele. Então, a gente é muito atuante no mercado secundário e a gente sempre tá olhando o preço. Putz, o preço, como que ele tá se comportando em relação ao risco da empresa, aos dados dela. Então, é isso, assim, é um trabalho chato, burocrático, porque a gente entende que tem que ser muito diligente, tem que olhar em cada detalhe, para saber se faz sentido manter posição, reduzir e ter essa pulverização absurda, assim. A gente costuma ser, até dentro do crédito, todo mundo pulveriza bastante as carteiras, né? Porque entende que é saudável. Eu acabei de falar, a simetria não tá do nosso lado. Mas até em relação a alguns fundos pares nossos de mercado, a gente tem o dobro de papéis na carteira, porque é uma característica nossa mesmo, ser bem conservador e com uma pulverização bem grande no nosso portfólio. Mas acho que essa que é a magia, assim, da gestora, porque não é você chegar, entrar na plataforma, poxa, olha, essa taxa aqui tá excelente, vou entrar. Pô, tem que ter uma análise de risco, uma análise desse crédito. Pra gente é o contrário. Quando a gente vê uma taxa muito alta, pra gente diz muito mais sobre o risco do que sobre a rentabilidade daquele papel. Então, assim, lá, vê se dei mais 5, pessoas se arrepia e fala, Deus me livre. Não. E esse assunto é muito legal em relação ao que a gente vem batendo também com os nossos clientes, até fazendo alguns vídeos, o Matheus está batendo muito nessa tecla em relação a risco. Se alguma coisa está pagando muito acima ali do prêmio... Até quando vai estar pagando, né? Exato, assim, não existe milagre. E num país igual o Brasil, que você não tem uma educação financeira na base, o pessoal acaba acreditando ali nos 2% ao mês fácil, sem risco. Tudo isso acaba voltando nesse tema que o Matheus está batendo muito nessa tecla nos vídeos que ele vem fazendo. Tudo tem um risco por trás. Se algo está pagando muito acima do mercado, tem um risco embutido. Então, por isso que... que pode não pagar, né? Exato. Por isso que delegassem. E a gente está falando de algo sério que é debêntures, que é a parte de crédito privado. E aí até para o cliente ali que às vezes ouve, meu amigo está investindo em um negócio que paga 5% ao mês. Não existe isso. Não para de pé, né? Não tem. Alguma coisa tem por trás. Então e a gente está vivendo no mundo das bets, no mundo das pirâmides, então... Tem que ficar. Assim, é complicado. E pior que é tão falado, mas... Puxa... E mesmo assim, tem muita gente que vai cai em golpe. Exato. E aproveitando, pegando o tema que a Glenda falou, mais uma propaganda do site deles, já falei lá tanto do Juro 11 quanto do CDI 11, tem uma parte que é fantástica, a gente consegue ver no detalhe qual os principais riscos, é só entrar lá no site, você consegue ver as principais posições, você clica no ativo que você está de olho, você vê até o histórico daquele spread de crédito, se ele está aumentando, se ele está reduzindo, qual foi o papel da Sparta em relação a isso, é assim, fantástico, a gente usa muito lá no escritório o site deles, e aí quem está aí em casa também, se quiser olhar, vale muito a pena. A gente preza muito pela transparência, porque o investidor tem que estar do nosso lado, né? A gente não pode esconder onde o dinheiro dele está alocado. Então, acho que acessem nosso site, obrigada. Porque a gente faz com muito carinho, muita dedicação para que vocês consigam acompanhar exatamente como que tá. Imagina, eu comprei uma cota do CDI 11, 100 e pouquinhos reais lá na bolsa. Onde que tá esse dinheiro? Tá para vocês verem no detalhe. E assim, com o fechamento do mês passado, viram o mês, 3 dias úteis mais ou menos, a gente já atualiza o material. Então, é muito transparente, assim, difícil ver. Boa, perfeito. Acho que a gente falou aqui durante esse começo de bate-papo sobre alguns riscos de crédito, e quando a gente fala de crédito privado, obviamente, o próprio risco de crédito é o que mais é latente. Glenda, conta um pouco pra gente, pode ser de uma maneira bem bruta mesmo, o que é o risco de crédito, e pra gente fazer uma analogia a algo que
foi do dia a dia dos investidores, a gente trazer o caso lá de Americanas que aconteceu e qual foi o desdobramento desse caso Americanas no spread de crédito dos ativos. Boa. O risco de crédito é o risco, efetivamente, que você está correndo por emprestar dinheiro para a empresa, né? Dela não honrar com essa dívida ao longo do tempo. A gente vê que no crédito high grade, a gente costuma ter menos eventos de default, de quebra mesmo. Por quê? São empresas mais consolidadas mesmo. A maioria listada em bolsa e tudo mais. No high yield, geralmente... você tem que olhar a garantia, né? Se tá tudo bem amarradinho e tudo mais. Então, no high grade, a gente tem um histórico mais consistente, assim. O nosso fundo de debêntures incentivados nunca teve nenhum evento de crédito. Mas a gente teve um evento do quê? De fraude. Aí foi sacanagem. A gente, por exemplo, tinha Americanas nos nossos portfólios de Sparta Top, por exemplo, que é o nosso fundo super antigo. Porque fraude é muito mais difícil você pegar e conseguir avaliar isso até depois, quando a gente já sabia, né, onde que estava ali a falcatrua. O importante é que a gente conseguiu recuperar boa parte desse valor ao longo do tempo. Teve uma negociação, né, veio nos últimos 2 anos. Mas também o que foi bacana, os outros casos que a gente teve de evento de crédito no mercado, a gente não tinha. Então, tipo, a gente não tinha Light, não tinha Nigel. Isso é... interessante de saber. Nenhum vocês pegaram de só Americanos. Só Americanos. A gente fala que o maior acerto de um gestor de crédito é o papel que ele não tem em carteira. Que é ruim, né? Assim, você fazer uma propaganda dessa. Mas é isso que é verdade. Então, tudo que a gente não teve até agora de erros foram errado, acertos, né? Que a gente gerou mais consistência para os nossos clientes. Então, a Americanos foi um caso até interessante, que a gente tinha percentual, não sei o quê. Fomos as primeiras gestoras também a soltar comunicado, falar que a gente tinha, o que a gente iria fazer para frente. E a gente teve uma boa recuperação da cota do fundo, porque também a gente tem um passivo muito bom. A gente se importa muito com os nossos clientes, quem que tá entrando ali. Então, a gente conseguiu ter até aportes um pouquinho lá no meio do ano, né? Americanas foi no início do ano, no meio do ano. E ele recuperou super bem. Ou seja, a gente conseguiu comprar ativos que estavam super descontados e viu uma recuperação bem interessante do fundo em relação à parede de mercado. Então, é bem legal também pensar nisso. Então, a gente tá aqui... muito também pensando, putz, o cliente, na ponta final, ele tem que saber mesmo o que está acontecendo no fundo, porque aí ele vai entender. O preço caiu por quê? Porque tá com muito problema na carteira? Ou é porque o mercado tá distorcido, tá marcando de tal forma e daqui a pouco eu vou recuperar tudo, né? Então, a gente tenta sempre estar bem próximo. Inclusive, a gente tá sempre mais próximo nas horas de dificuldade. Sim, tem que ser, né? Exatamente isso que eu ia comentar. Foi mais ou menos nesse momento que a Eterna aproximou e estreitou as relações lá com a Sparta. Então, no momento ali de Americanas, a gente até estava posicionado, mas a gente não tinha uma grande exposição. E aí, depois desse evento, tudo que era bom, o que era ruim, os spreads abriram, né? A gente vai entrar para falar mais de spreads mais para frente, mas os spreads abriram de uma maneira significativa e a gente conseguiu montar ali uma série de posições bem legais. E aí, depois até... Nesse estreitamento de relação, a gente foi lá mais para frente na abertura do CDI 11, do Juro 11, na toca de sino, na B3 desses ativos, a gente acabou indo prestigiar a Sparta, então foi bem bacana, mas teve esse movimento de abertura de spread que aconteceu, né? Foi uma fuga ali, todo mundo desesperou. Um pouco do que a gente está vendo em renda variável agora, quando o mercado bate, todo mundo foge, já aconteceu e pode acontecer novamente em renda fixa. É cíclico, né? É cíclico. E é muito contraintuitivo, porque a gente até fala que no mercado high grade, a gente vê que o risco maior é liquidez e não até de crédito, de TDFO, que são esses movimentos que todo mundo sai. E aí os preços se distorcem. Aquele negócio que eu falei, abre spread, assim, o papel tava lá. CDI mais 1,5, de repente você negocia mais 3. Só que assim, a empresa tá do mesmo jeito, né? Sim, não necessariamente o risco de crédito dela aumentou. Exato. Aí é a hora que a gente tem pra comprar, e aí quando esse patamar retoma, a gente ganha... a gente ganhou... Ganha essa margem, né? A gente tem um caso, eu vou mandar pra vocês, de Isacetep, que a gente comprou e em 3 meses, 4 meses, teve um resultado anualizado de uns 40%. Caramba. Só desse movimento de fechamento de spread. No crédito, hein? No crédito. Acho que nem na renda variável, que é um papel mais tranquilo, né? Você teve um papel que, em tese, não tem tanta volatilidade, talvez o ganho não foi nem tão expressivo. E teve o mercado de renda fixa secundário, ele mudou bastante, né? Ele evoluiu muito, a legislação
ajudou bastante. Hoje é muito diferente do que era do passado, né, É Glenda? muito mais líquido. Tanto que dá até pra ver nos nossos fundos, assim, até 2018, 2019 era um tipo de mercado, e agora, mais recentemente, tem muito mais liquidez. Tanto que a gente Tanto que a gente consegue fazer essa gestão ativa hoje em dia por amadurecimento do mercado, porque a gente consegue operar bastante, tem muita liquidez no secundário. E principalmente nos últimos anos, se pegar, até puxando um pouquinho pro mercado primário também, que são as emissões. Em debêntures incentivadas, nos últimos 2 anos, o que a gente teve de emissões representa o que a gente teve na última década. Caramba. Então, olha o volume de empresas acessando o mercado de capitais para se financiar, para projetos de infraestrutura. É uma ordem de grandeza muito relevante. E, ao mesmo tempo, leva a ter negociação no mercado secundário também. Então, assim, mostra muita maturidade que a gente tem visto no mercado brasileiro. Fantástico. E você vê, né, às vezes, que nem vocês falaram, Americanas tinha ali, foi uma fraude, mas às vezes um outro movimento de uma outra empresa acaba afetando o mercado como um todo, né, e mesmo você não tendo... distorce todos os preços. Você não tendo aquela empresa, mas você é afetado no fundo, né. E aí, de novo, uma gestão ativa é importante nesse momento. Acho que a gente já bateu bastante nesse ponto, mas acho que é legal, né, então... Como que vocês conseguem, através dessa gestão ativa, gerar um alfa ali, ou seja, um ganho em cima do índice que vocês usam como referência, que é o IMAB, também que você já comentou. Então, a gente tem um exemplo clássico, por exemplo, foi o Juro 11 em 2023. O fundo não tinha Americanas, não tinha Light, mas ele sofreu todo o efeito de marcação a mercado. Por ser uma estrutura fechada, a gente não teve que pagar resgate, a gente conseguiu reciclar muito bem aquela carteira. Naquela época, a gente também chegou com carrego IPCA mais 11. E depois, conforme o spread foi fechando, a gente conseguiu, no primeiro momento, deixar a duration mais longa dos papéis, ou seja, o vencimento dos papéis a gente deixou num prazo maior, focamos em papéis AAA. Conforme foi fechando esse spread, a gente conseguiu apurar a rentabilidade, a gente foi migrando para o AAA, ainda com a duration curta, e depois a gente foi reduzindo. Então, assim, a gente conseguiu surfar vários fechamentos de spread através da gestão ativa. Não só comprando e vendendo, mas operando também. Agora tá no momento de comprar papel de maior qualidade, porque ele que vai fechar primeiro esse preço. Depois a gente foi na segunda linha. Tudo dosando e equilibrando. Hoje, por exemplo, o nosso prazo médio dos papéis está um pouquinho mais curto, porque o spread fechou bastante. Então, é isso que a gente está sempre atento, assim, como que a gente pode operar e sempre olhando relação risco-retorno mais eficiente para o nosso cliente. Você que acha que tradear ali é ver gráficos e só ações, dá uma olhada no que a gente faz na renda fixa, né? E como consegue trazer retorno. Eu acho que um ponto que a Glenda faz, a gente gosta muito dessa gestão da Sparta por tudo isso que a gente já vem comentando aqui, mas tem um ponto que a gente também acaba fazendo para os nossos clientes, que é aproveitar todas essas informações que a própria Sparta nos traz. Então, a gente fez, ao longo desses últimos anos, vários movimentos de hora pesar mais ali no fundo direto, hora pesar mais no Juro 11, hora pesar mais no CDI 11, e a gente conseguiu ser muito assertivo para os nossos clientes, porque tem ali os dados, as informações que a própria Sparta nos traz, facilita muito essa nossa gestão, então a gente conseguiu vários movimentos. Acho que não só capacidade, talvez um pouquinho de sorte também, né, Igor? Mas tem assim, isso. a gente, de default... Competência de vocês, Eu não sei, assim, de default, Americanas acho que tinha muito pouco pessoal exposto diretamente na debênture, tinha via fundos, obviamente. É que era uma Mas dívida Light, muito grande, né? Todo mundo tinha. Mas Light também, muito pouco no escritório, então a gente conseguiu sair bem até, né, nas nossas escolhas. Né? Exato. Até a gente não toma tanto risco assim, a gente prefere delegar, mas a gente não passou por nenhum também evento ali de grande impacto. A gente já comentou aqui a quantidade de papéis, mas quais ali as principais exposições hoje da Sparta? Não sei nem se pode comentar, se pode abrir aqui para Eu vou deixar para o pessoal olhar no nosso site, porque aí o pessoal vai ter que se mexer. Boa. Mas se vocês olharem nos fundos de debêntures incentivadas, historicamente a gente sempre teve muito mais emissão de energia. Então, quase metade da nossa carteira vai ser focado no setor de energia. Na sequência vem saneamento. O problema de saneamento aqui são muitas dívidas de poucas empresas. Perfeito. Então, ele talvez não cresça tanto assim conforme a gente gostaria. E em terceiro lugar, vocês vão encontrar rodovias. Porque tá rolando muitos leilões agora recentemente. Então, esses vou colocar em setores, e para não entrar em nome de nenhuma empresa, e aí deixar para vocês olharem as empresas. E aí eles olham aonde? No detalhe. Fala de novo. cdi11.com.br, juro11.com.br, e aí entra em relatório interativo, porque aí é muito bom, porque é um Power BI
completinho, tudo clicável. Sim. A Sparta foi a primeira a fazer isso e o pessoal começou a já ali imitando. copiar. Eu recebo de vez em quando outro RI fala assim, olha, fizemos igual de vocês, só trocamos a cor. Ou então, né, Igor, vamos puxar um pouquinho de sardinha, chame o seu assessor, Também. a gente faz esse trabalho e explica pra você Boa, como é que a boa. Sparta tá alocando. Boa, perfeito. Agora vamos entrar num dos temas que era o principal aqui do bate-papo, que é sobre a MP, e ali que promete mudar uma série de instrumentos em relação à tributação, tá? E só para fazer uma explicação, tomara que eu não esqueça nada, são vários detalhes, mas a MP ela propõe uma tributação única para os ativos não incentivados em 17,5%, isso vale desde a renda fixa até as ações, então no final do dia, aquela regressividade de imposto que ele vai de 22,5% a 15%, ela acabaria, e a gente teria uma alíquota única de 17,5%, e essa alíquota também, como eu comentei, valeria para ações, também teria 17,5%, mas a gente entra em outros podcasts quando for o tema, e os ativos isentos, o que a MP propõe é que eles seguirão isentos, mas com uma tributação de 5% sobre eles. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Glenda. Acho que é algo nessa linha, né? Mas com relação a isso, assim, como a Sparta vem olhando, vem observando essas mudanças, provavelmente o time lá jurídico deve estar com bastante trabalho. Muda o tempo inteiro. Exato, também, isso que eu ia né? comentar. Hora vai, hora vem, aí tem a questão do IOF que cai, que volta, vai pro STF, são temas diferentes, tá? Então uma coisa é o IOF, outra coisa é MP, elas são movimentos ali separados, mas conta pra gente um pouco desse movimento que vocês estão observando. Bom, a gente tem trabalhado bastante, né? Desde quando saiu a MP, muita gente parou de ler ela no LCI e LCA, cobra 5%, só que também debêntures incentivadas entre os 5%. Então, pra gente muda bastante. Dos 17 bi que a gente tem, 7 bi são em debêntures incentivadas. O que a gente viu que muda? O estoque, o governo não muda. Porque já são dívidas já emitidas, então acaba não alterando, quem está posicionado continua isento. E aí, para o cotista, o que é importante? Quem tem posição nos fundos até o dia 31/12/2025 vai conseguir carregar essa isenção de imposto de renda para frente. Isso tem chamado que é o passaporte da isenção, ou seja, quem entra agora, se não vender nos próximos 5 anos, tranquilo, não vai pagar imposto. Isso é muito importante. Então, quem aplicar até o final desse ano, eles consegue carregar a isenção. Pelo que a MP, de novo, tudo tá mudando toda hora, mas o que Vou fazer disclaimer. O que é direcionado é que quem aplicar seguirá com a isenção. Vai carregar essa isenção. E o que é legal? Carrega isenção, só que os fundos são organismos vivos, né? Então, vai vencendo os papéis, vão vencendo, a gente vai fazendo gestão ativa. E ano que vem, essas dívidas que vão ser emitidas tributadas, a gente vai conseguir colocar dentro do fundo. Provavelmente elas vão vir com uma taxa maior para compensar o efeito dos 5%. Então, a gente espera até que os fundos rendam mais para frente, porque ele vai carregar títulos, créditos privados com taxas muito mais legal. Interessantes. Então, assim, a gente reabriu os nossos fundos para captação. Boa. Em junho, justamente para reforçar e falar assim, gente, tá na hora de aproveitar, comprar, para ter essa expectativa aí de carregar pro longo prazo. Inclusive uma PS, né, pro longo prazo. Acho que assim, eu tenho um dinheiro aqui que dá para colocar por 1 ano. Não, nem coloca, entendeu? 1 ano, coloca no LCI, vence 1 ano e beleza. Aqui a gente quer estimular mesmo quem quer ficar um prazo maior, para vocês pegarem justamente esse efeito de longo prazo, de juros compostos da isenção. Eu só ia até comentar, isso mudou um pouco a gestão de vocês, no sentido, você falou, a gente utiliza o IMAB 5, que são as empresas, cota ali até 5 anos para ter uma menor volatilidade. Dada essa mudança, vocês estão alongando mais os ativos que vocês estão colocando para dentro ou não? Vocês estão mantendo? Então, o fundo ele tem 2 durations. Uma do indexador, que a gente alongou realmente em dezembro. Porque quando a curva de juros estressou muito, a gente falou, pode abrir mais, mas a tendência é que feche. Então, quando fechar, eu quero ganhar mais. Então, a gente saiu de 2 anos para 3 para pegar esse fechamento. Dos papéis, elas estão muito curtinho. Provavelmente esse número vai aumentar agora para frente, porque as empresas não estão paradas. Do mesmo jeito que a gente optou por fazer a reabertura dos fundos justamente para conseguir colocar mais gente dentro do barco da isenção, a gente também viu as empresas se preparando para antecipar dívidas que elas iriam emitir ano que vem, mais para frente. Então, as empresas estão correndo atrás para emitir bastante papéis. Então, provavelmente o nosso prazo médio vai aumentar porque as dívidas de inflação são mais longas, né? E aí a gente vai alocar nesses papéis. As próprias empresas já estão emitindo papéis mais longos também, né?
E agora tá todo mundo correndo. Então, tanto do lado do ativo, né, pra gente alocar as empresas, já estão... tanto os bancos estão falando, olha, vai vir muita dívida para frente nos próximos meses, as empresas estão sinalizando, quanto também a gente tem visto os investidores se mexendo. Sim. Então, assim, o fluxo que a gente viu mês passado de captação para os fundos de debêntures incentivadas foi o melhor do ano já. Caramba. Porque todo mundo falou assim, putz, eu vou esperar... A MP são 3 meses, né? O prazo para passar. Eu vou esperar 3 meses ou eu vou comprar aqui agora no começo e já ficar tranquilo, já ter uma parte que eu sei que vai ser isenta? Tanto que reflete em fechamento de spread. Os preços fecharam, já estavam baixos, comprimiram ainda mais. Mês passado, o nosso fundo de debêntures incentivadas redeado, que é o CDI, deu pra ver muito fácil. Ele rendeu 142% do CDI. Caramba. Por quê? É oferta e demanda. Teve muita demanda, os papéis se valorizaram. Então, reflete exatamente esse movimento dos investidores. Putz, não vou ficar parado. Sim, até que para a empresa é talvez um movimento que ajuda, vai ajudar um pouquinho no curto prazo, né? Porque elas estão conseguindo emitir mais taxa dívidas, taxa menor e mais longas também, né? O que ajudaria mais as empresas seria a curva de juros fechar um pouquinho mais também. Porque como o nível da NTNB tá muito alto, Sim. se tivesse uns 100 bips ali para baixo, aí também daria uma boa aliviada. Sim. Mas realmente, hoje é tanto que a gente tem falado de spread negativo, né? De tipo, a empresa emite a dívida menos do que o Tesouro Direto capta. Vai até entrar aqui nesse ponto. Vamos tentar só traduzir algum dos pontos que a gente trouxe aqui para aquele cliente mais... Novo mais inicial, exato. Então, aqui o que a gente está comentando é que a isenção, para quem investiu, como a gente comentou, até o final desse ano, ela permanece isento. Depois disso, tem uma regra lá da tributação que a gente comentou, que para os ativos que eram isentos, teria ali a tributação de 5%. E o efeito no final do dia que está acontecendo é que as empresas estão correndo para fazer emissão. Então, Petrobras, Vale, frigoríficos fizeram emissões agora nesses últimos meses, né, nas últimas semanas. Estranhamente, até algumas empresas mais ligadas ali ao governo emitiram antes de sair ali a MP. E o que a Glenda comentou de spread negativo é que elas estão emitindo, por exemplo, uma Petrobras, ela emite a um spread mais baixo do que a NTNB, o que não é o normal, né? Não era o usual. Pode ser agora com essas mudanças vire o novo normal, mas no passado não era, onde você tinha o título do governo como mais conservador e as empresas, créditos privados, eles emitiam com um prêmio, percentual, né? Um prêmio a mais. O que está acontecendo é das emissões virem um pouco abaixo do que uma NTNB, que é um título de inflação normal. Então, para tentar trazer todo mundo para a mesma página, foi um pouco disso que a gente debateu aqui. Não, e para você que ouve falar de imposto e parece aquele gatinho arrepiado, acho que tá todo mundo assim, né? Hoje ouve imposto, já tá com... Acho que esses últimos minutos aqui são super importantes para você investir o dinheiro com inteligência, né? Perfeito. Então... Foi bem bacana, mas agora eu até me perdi aqui, porque você fez a minha pergunta. Então agora... Não, vamos lá, vou trazer aqui com relação à parte ali dos movimentos do mercado, né? Então, o mercado está antecipando todos esses fatores. E lá na Sparta, assim, quais os movimentos que a gestão tá buscando fazer para tentar surfar? Então, principalmente o movimento de reabertura dos fundos, acho que foi o mais marcante. A gente foi a primeira gestora que reabriu, porque a gente quer que as pessoas consigam aproveitar essa janela, que são 6 meses, menos de 6 meses, para conseguir alocar. Aí vale lembrar, então, o que a gente vai fazer no caso da Sparta, até para facilitar a vida de todo mundo. Dia 31/12, a gente vai fechar todos os nossos fundos de debêntures incentivadas. Ano que vem a gente vai abrir novos fundos taxados. Então, assim, realmente, quem quiser pegar isento, tem que entrar esse ano. Nos listados, o que muda? As cotas, como já foram emitidas, elas vão continuar isentas ano que vem também. Então, eu tenho CDI 11, vou vender pra você. Matheus, você vai comprar isento também. Pô, maravilha, né? Bom demais. Só que assim, imagino que o mercado vai colocar um prêmio em cima disso. Porque se eu vender e vou comprar outro ativo provavelmente taxado, eu não vou vender barato. Eu vou vender um pouquinho mais caro. Então, a gente também imagina que a gente vai ter um preço de negociação desses ativos, que vão ser mais escassos, mais alto. Então, também é interessante para quem está posicionado, porque provavelmente vai ter uma valorização desses papéis. Curiosidade, até vocês vão fechar os fundos e provavelmente é muito difícil de reabrir, né? Porque... Não vai fazer sentido, né? Reabrir. Então... É agora ou agora? É agora ou agora. Na verdade, eu acho que aí pra frente, provavelmente criar outro CNPJ com aquela mesma estratégia, né? Sim. Não, então beleza.
Não, eu ia falar assim, a próxima aqui a gente já bateu bastante, que é o spread de crédito, então já explicamos, né, a diferença ali do crédito para um título público, então agora eu vou fazer a sua pergunta, né, que você roubou a minha. Então, qual que é a relação entre risco de crédito, rating e o prêmio exigido e como vocês analisam isso no fundo? Boa. É uma complexa essa pergunta, porque são muitas variáveis. A gente vai dar a nossa própria nota para as empresas. Então, a gente tem a avaliação para dar o rating Sparta, porque não dá para confiar só em nota de agência, né? Então, a gente faz todos os nossos critérios. Pois é. A empresa que paga para a empresa o rating da nota. Então, a gente tem toda a nossa avaliação mega criteriosa. E a gente tem até, para quem é nerd aqui, no caso... Igor. Na nossa política de investimentos tem assim, olha, tal fundo, Sparta top. Papel AAA pode ter até quantos por cento? Papel AAA menos, quantos por cento pode ter? Que aí a gente limita. Então a gente tem até um sistema pré-trade que a gente joga lá, né, pra evitar dedo gordo e coloca certinho qual que é o limite que a gente pode ter de cada papel. A gente olha sempre grupo de riscos lá dentro da Sparta e vai dosando esse limite ao longo do tempo. E a partir dos preços também, porque não adianta falar assim, tem um limite ali pro AAA, mas tá sem preço. Aí não faz sentido a gente entrar. Então, é bem difícil, porque é uma matemática ali. Sim. De vários fatores pra gente levar em consideração. Então, agora, por exemplo, taxa de juros muito alta varejista. Não dá pra ter varejista, tá com pouquíssimo lá nos nossos portfólios. Então, a gente vai balizando isso ao longo do tempo. Mas é o que dá mais trabalho pra gestão, assim, é fazer esse acompanhamento da carteira ao longo do tempo e balizando as posições. Boa, top. Não. Perfeito. A partir de todos os critérios, né? Colocar todos os critérios na conta e... Sim, pra escolher o ideal. E é por isso que precisa dos caras da Bonita pra fazer a conta. Eu ia te zoar agora, que você roubou a minha aquela hora, agora você ficou com a mais difícil pra você fazer a pergunta. Na verdade, acho que é a mais difícil pra mim, né? Essa pergunta pra mim é a parte fácil. Mas é pra bater mais uma vez no ponto de spread de crédito, né? A gente tá comentando com relação à parte de spread de crédito negativo. Então, a gente dá mais uma pincelada nesse tema, mas também para a gente falar sobre política monetária. Então, em ciclos de política monetária, quando a gente tem esse aumento de juros igual tivemos, e agora esperando na expectativa de em algum momento começar os cortes de juros, ansiosos, exato. Como funciona essa variável junto com o spread de crédito? Como elas se comportam? Então, se você pegar os últimos anos, tudo tá fugindo do padrão, né? Porque geralmente, o que acontece? É oferta e demanda, como tudo, né? Então, por exemplo, agora, a gente tá vendo o spread das incentivadas mirradinho, assim, desde o ano passado. Perfeito. Por quê? Teve muita demanda. Tava todo mundo querendo ativo isento, principalmente lá, se a gente olha as famílias super ricas que tinham fundos exclusivos, montaram fundo exclusivo de debênture incentivado isento. Tem que alocar. Gerou uma pressão compradora, o preço foi reduzindo. Reduzindo, todo mundo assim, tá muito baixo, não sei o quê. Olha, mês passado, junho, fechou ainda mais. E se a gente olha pra frente, deve fechar mais, porque a demanda não deve reduzir, inclusive deve aumentar para frente. Então, o spread de crédito para vocês acompanharem ao longo do tempo é muito legal vocês olharem como que tá a demanda pelos papéis, em relação à quantidade de papéis que é ofertado a mercado. Então, no caso específico das incentivadas, tá uma demanda que não parece diminuir. Seria muito saudável que a gente tivesse uma abertura de spread para conseguir comprar com taxas melhores, mas tudo indica que a gente vai ficar nesse movimento por mais alguns meses, pelo menos até o final do ano, enquanto as pessoas estiverem correndo para alocar. E aí, a dinâmica do ano que vem vai ser outra. Então, a gente vai ter que ver qual que vai ser o nível das emissões das empresas, como que o investidor vai se comportar, porque 5% ainda é bem melhor do que 17,5%, né? Então, a gente vai ter que entender como que vai ser essa composição de preços. Pra gente, quando começa a cair a Selic, é o melhor cenário. Porque começa a cair o CDI, o investidor fala assim, putz, tava tranquilão lá no Tesouro Direto, agora eu vou ter que correr um pouquinho mais de risco para conseguir manter meu 1% ao mês. O que é o primeiro degrau que o investidor vai? Pro crédito high grade. Porque você vai estar um degrauzinho ali a mais de risco, mas com uma certa tranquilidade. Então, geralmente, quando tem esse movimento de virada, é muito bom pra gente. Porque a gente começa, todo mundo vem, aí essa demanda aumenta e o spread naturalmente vai fechando. Agora,
Não sei como que vai ser o próximo ciclo. E eu acho que um ponto importante antes da gente partir para as perguntas finais, né, pro nosso ping-pong ali, que cada hora a gente dá um nome, esse ponto que a Glenda comentou é muito interessante para quem se antecipa. Então, o Gross Up, que é aquela conta que a gente faz em relação ao comparativo do ativo isento contra o ativo não isento, ele vai aumentar. Porque quem se posicionar hoje, ele vai manter essa isenção. E se a MP passar, os ativos não isentos vão para 17,5% de tributação. Então, quem faz essa antecipação hoje, ele tem um ganho aí em relação à parte tributável bem interessante. Relevante, né? Não, eu acho que vale a pena a gente pontuar ainda. Você comentou dos spreads negativos, né? Então, nesse cenário, então, ou seja, ali um crédito privado negociando abaixo de um título público, por conta da isenção, ou nesse cenário, ainda faz sentido também continuar alocando nesse ativo? Porque no absoluto, o resultado nominal para o cliente vai ser bom ainda. Então, por isso que a gente continua tendo essa demanda, porque ainda assim é um retorno bom para o cliente. Se você olha comparativamente a debênture incentivada e a debênture corporativa, que é a dívida CDI+, ainda tem uma diferença para a debênture incentivada fechar mais ainda. Então, ainda compensa realmente comprar o papel isento, porque ainda tem uma gordura. E no Sparta continua alocando também sem medo. Não, sem medo, com muito critério. Mas o ponto para, de novo, trazer o cliente ali que está iniciando, o ponto aqui que o Matheus e a Glenda comentaram é que, apesar desse spread de crédito estar negativo, quem levar até o vencimento, ele vai ter ali quase que com uma certeza, se não tiver nenhum evento de crédito, que por conta da isenção compensa em relação a um título público, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, nossos fundos de inflação, você pega o indexador tá na máxima, né? Perfeito. Então, acaba compensando esse efeito. Boa. Acho que a última aqui também era bem parecida com essa pergunta. A gente já falou bastante da compressão. Uhum. Acho que bora pro nosso ping-pong. Eu tô nervosa. Cada hora a gente... Tá nervosa? Né? Isso é fácil. Cada podcast a gente utiliza um nome, né? Então, com os jogadores que a gente fez um podcast, a gente chamou de manchetão, porque eles são do vôlei. No último da Missiva, né? A gente Ponte Aérea. Ponte Aérea. Que era ali com a agência de viagem da Missiva. Exato. E hoje a gente vai fazer o isentão. Boa. Já que a gente tava falando de bastante incentivado. Você isentou, né? Você tá com critério aqui, você tá com o selo pra... Não, essa eu não quero falar, pra ficar em cima do muro. Já que é o quadro isentão. Então, fechado. Não. Tem que falar. Brincadeira. Pode selecionar. Mas vamos lá. Vamos pro isentão. Começo? Você começa. Então vamos lá. E aqui é pergunta bem pergunta-resposta sem muito critério, tá, Glenda? Fica tranquilo. Boa. Então, a primeira pergunta é: qual a classe de ativo que não pode faltar na sua carteira ali? Pensando na pessoa física da Glenda. Pô, eu sou renda fixa, né? Time renda fixa e mais, né? Eu colocaria o indexado da inflação. Aí, ó. Não daria, né? Se a gente falar isso o tempo inteiro aqui, falando de renda fixa, ela vem falar ação, aí a gente já parava, viu? Já pensou se ela fala o fundo do concorrente? Aí complicou. Boa. Ó, AAA sem spread ou A com bom spread? Eu vou ser isentona. Essa é difícil, né? Acho que se a gente olhar pro cenário de CDI alto pra caramba, eu não iria pro A com spread. Quando a gente olha no universo dos fundos isentos, mais vale um isento na mão do que um spread voando. Então eu ficaria no AAA sem Vai ser corte, hein, Júlia? Já coloca aí. E só pergunta dura aqui. Nas outras não tinha essa complexidade, não. Então, para continuar nesse nível, no momento, CRA 11, Juro 11 ou CDI 11, de novo, pensando a Glenda na pessoa física, que não é nenhuma recomendação de investimento, é Glenda na pessoa física. Na PF, hoje é CDI 11. Perfeito. Boa. Minha agora. Aqui é boa. Alguém ou uma conta. Fala o arroba pra seguir no Twitter. Meu primeiro, brincadeira. Boa, aí, ó. Mas é propaganda. E vale a pena, porque a Glenda traz um monte de informações ali. Pô, no Twitter é real time. Saiu alguma coisa... Saiu o dado, tô lá. Mas brincadeira, eu acho que... Vou sugerir a conta do Sérgio Machado, meu mega referência. Ele tem, 100 mil seguidores. Ele toca também fundo multimercado, mas de baixíssima vol.
faz um mega trabalho educacional, fala Perfeito. sobre cenário macroeconômico como ninguém. Eu acho que experiência conta muito pro nosso mercado, né? Então, ele tem vários quilômetros rodados e eu acho que todo mundo pode aprender bastante. E ele é nosso parceiro também, já fica o convite aqui pra boa. vir falar no podcast. O cara que sabe de ações. Reserva o quê? 3 horas e meia, porque ele fala, viu? E aqui é o nosso parceiro lá da MagCash, então a gente também utiliza dentro dos nossos portfólios, então tá super convidado Boa. aqui Boa, para já manda pra ele o vídeo. Já vamos encaminhar para ele. Maior aceito de alocação da Sparta. O acerto é o que a gente não teve, né? Que foi Light. Então, acho que a equipe mandou muito bem. Foi um pouco menos de um ano antes. Tinha saído uma informação de uma lei que mudaria bastante para Light. A gente viu que teria impacto. Os analistas viram no dia à noite. No outro dia de manhã, a gente falou, nossa, vamos vender, não importa o preço. A gente achou que o mercado todo iria precificar um risco maior para a empresa. Ninguém viu. Caraca. Tanto que a gente saiu com lucro dessa operação. Vocês podem ver no Power BI do Juro 11, que tá lá. E a gente saiu, acho que foi uns 9 meses antes. E aí, será que a gente foi precipitado? Será que precisava ter vendido? Não sei o quê. Aí depois a gente viu o problema e a gente não tinha Gênios, no né? portfólio. Nossa, somos gênios, agora já passou. E olha essa, ela citou durante o podcast que teve um movimento lá de Zacetesb que deu 40% e o maior acerto, na opinião deles, é o ativo que não tinha. Então, olha a cabeça do fundo de crédito como é diferente. Não, e gestão ativa de novo, né, pessoal? Exato. Tá aí os resultados, né? E agora, ficou até difícil, porque os caras não tiveram um default, aí é complicado, mas maior erro de alocação da Sparta. A gente teve americano, mas foi fraude, aí o pessoal já tá até se perdoando agora, que não dava pra pegar. Mas eu acho que seria entender, como a gente tem muito engenheiro, os engenheiros pensam muito no formato do produto e não pensam muito na ponta de como que a pessoa física precisa efetivamente disso. Então, talvez mais do lado, né, de cozinha, assim, da gente ter pensado muito mais do lado do cliente do que efetivamente no produto redondo, que parece de pé, de cabeça de engenheiro. Entendi. Bom, o cliente não quer um galpão, ele quer uma casa. Então, faz uma casa menorzinha. Então, acho que seria isso, assim, uma coisa mais de cozinha ali da Sparta. Boa. Pô, que legal, hein? Trazendo de fato ali as dores da própria Sparta aqui para porque fazer gestão é gestão de ativo e do passivo, né? E do cliente também. Sim. Perfeito. É isso, né? Encerramento? Com você. Encerramento. Não tem que entregar o presentinho. É verdade. Tá aqui. Tava procurando onde tava, a Júlia ali sinalizou. Lendão. Obrigada. Uma lembrança pra você. Pra gente continuar com essa parceria, o bate-papo aqui muito legal, assim, bem bacana pra gente. Pouquinho, mas foi muito produtivo. A gente tava preocupado como seria o tempo. Toada foi muito legal, uma aula aí pro pessoal que tá em casa, foi muito bacana. Vocês são muito simpáticos, podem convidar sempre. Boa, obrigado. Quando chamar o Sergião, me chama que eu fico tomando cerveja. Boa. Boa. Aí sim, não, mas obrigado mesmo pela presença, acho que deu pra esclarecer bastante coisa, um tema que é muito importante. E eu acho que eu vou fechar esse daqui com a fala que foi impressionante ali, como é que é? Mais vale uma isenção no bolso, na mão, do que um spread voando. Fica com essa e a gente encerra assim. Então. Mas antes tem que mandar o pessoal seguir as nossas redes sociais. Segue Eterna Capital no Instagram. Exato. A Sparta também? Sparta _investimentos, sigam a gente, conteúdo toda semana. E nosso YouTube também tá muito legal, acho que vale a pena vocês acompanharem. Boa, pessoal. Então é isso, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, um abraço.